Queridos, nesse instante, com muita honra para mim como pastor e como pai, eu quero passar esta oportunidade ao presbítero Lucas Oliveira, será o mensageiro da palavra de Deus esta noite. Amém. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Se os irmãos puderem ficar em pés, nós faremos uma leitura da palavra de Deus que está no livro de Lucas, capítulo 14 e verso 12. Lucas, capítulo 14 e o verso 12 em diante, até o verso 24. E diz assim a palavra de Deus: E dizia também ao que o tinha convidado: Quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com o que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, Jesus lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: Casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e becos da cidade, e traze aqui os pobres, os aleijados, e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo, que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Feche os seus olhos. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor foi bom para conosco. O Senhor nos deu mais uma linda oportunidade de cultuarmos, de te louvarmos, de te adorarmos. Já podemos ouvir, Senhor, lindos louvores, testemunhos, e tudo isso alegra o nosso coração, Pai. E a sua palavra já tem sido ministrada a nós, mas neste momento, Senhor, que a tua palavra ela possa vir como um alimento ao nosso coração, que o teu Santo Espírito abra a nossa mente, abra o nosso entendimento para compreender as riquezas da sua palavra. Essa é a nossa oração, Pai, neste momento, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Eu glorifico a Deus por essa oportunidade. É claro que não é fácil, mas eu segui os conselhos da minha esposa, e ela disse para mim: Lucas, imagina que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Mas isso tem confortado o meu coração,
E eu creio que Deus colocou em meu coração uma palavra, porque nós estamos nessa noite, apesar de um belo culto, de muitos louvores, apesar de nós estarmos reunidos, praticamente toda a Igreja Assembleia de Deus em Toledo, existe algo muito mais especial. Estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor, momento muito importante, talvez o culto mais especial que a igreja possa realizar, que é o momento em que nós olhamos para esse banquete. Talvez nunca houve um banquete tão grande em toda a história de Toledo, e olharmos para esse banquete e saber que estamos participando do corpo e do sangue de Cristo. E Deus colocou no meu coração uma palavra a respeito de um banquete, mas não um banquete físico, não um banquete material, um banquete espiritual, o banquete da salvação. E este banquete é contado por Jesus em uma parábola, a parábola que nós lemos. Mas é claro que para entendermos o que Jesus quer nos ensinar, nós precisamos entender que existe um contexto. E eu preciso que você imagine este contexto junto comigo para entendermos essa palavra e o que Jesus quer nos ensinar. O capítulo 14, ele se inicia dentro da casa de um homem. Jesus foi convidado para ir até a casa de um fariseu, mas não era qualquer fariseu, era um dos mais importantes dos fariseus. Neste momento você pode perguntar quem seriam esses tais de fariseus, e eu te respondo: os fariseus eram os grandes rivais de Jesus, os maiores inimigos que Jesus enfrentava no seu ministério eram os fariseus, religiosos, estudiosos da palavra, que se dedicavam não apenas a estudar a lei de Moisés, mas aplicar estritamente a lei de Moisés. Eram zelosos com a palavra. Porém, por conta da sua religiosidade, Jesus travou muitos embates contra os fariseus. Tanto que é muito interessante quando olhamos para os evangelhos, que nós vemos que Jesus sempre está em contato com dois grupos de pessoas. Jesus sempre está em contato com os religiosos, e logo em seguida ele está em contato com um pecador. E a dinâmica do evangelho é essa: é Jesus em contato com um religioso e Jesus logo em sequência em contato com um pecador. Isso pode ser exemplificado no livro de João, no capítulo 3 e 4. No capítulo 3, Jesus está conversando com Nicodemos, um dos mais importantes e mais sábios da sua época. Mas Jesus fala sobre as coisas do reino, e aquele religioso tão sábio não entende. Logo em sequência, no capítulo 4, Jesus conhece uma mulher, que o que ela mais tinha era pecado, o que ela mais tinha era defeito, o que ela mais tinha era problemas. Só que a história termina dizendo, com ela reconhecendo: aí está o Cristo, aí está o Messias. Enquanto os religiosos não entendiam a palavra de Jesus e buscavam matar a Jesus, os pecadores abraçavam a palavra de Jesus e se rendiam ao Evangelho. E isso confronta o meu coração por um motivo. Se hoje as minhas palavras buscarem conforto e buscarem aprovação de religiosos e afastar pecadores, eu não estou pregando a mesma palavra de Jesus, porque Jesus afastava os religiosos e abraçava os pecadores. Portanto, Jesus está dentro da casa de um fariseu, e aí você talvez pensa: será que fizeram amizade? Não fizeram. Logo no primeiro versículo do capítulo 14, nos deixa claro a Bíblia que quando Jesus entra na casa daquele homem, todos começam a observar Jesus. E não é porque Jesus era uma estrela para eles, é porque Jesus era o inimigo. E aquele não era um ambiente de comunhão, aquele era um ambiente de tensão.
Porque a Bíblia diz no versículo 2 que logo após Jesus entrar, ele se depara com um doente. E aí nós precisamos entender que aqueles homens estavam tentando provar a Jesus, porque a Bíblia diz que era um sábado, e sendo um sábado, os judeus não podiam realizar as suas tarefas e atividades cotidianas, e na visão daqueles homens religiosos, muito menos curar alguém. Haja vista que Jesus enfrentou isso, quando curou um aleijado e ele pegou a sua cama, e os religiosos contrariaram a Jesus, colocavam o cumprimento do sábado acima do amor ao próximo. E agora Jesus entra numa casa e é um sábado, e quando ele chega, tem um enfermo na frente dele. Será que foi convidado? Não. Foi colocado lá dentro pelos fariseus para provarem a Jesus. Mas eu não preciso dizer para você qual que é o final dessa história. Colocaram um doente no mesmo lugar em que Jesus estava. Eu não preciso dizer para você o que aconteceu. E nós acabamos de ouvir aqui um testemunho que reaviva a nossa fé, que reacende a nossa fé. É porque não existe espaço para doença no lugar em que Jesus está. Colocaram um doente no mesmo lugar em que Jesus estava. E Jesus ficou com medo? Não. Jesus hesitou? Não. Ele curou aquele homem, confrontou os religiosos. E esse contexto precisa ser entendido por nós, porque todo momento em que Jesus passa na casa daquele homem, todas as palavras de Jesus é para confrontar a religiosidade daqueles homens. Jesus prega o amor, Jesus prega a humildade, e quando chega no versículo 12, Jesus se volta para aquele homem que o convidou com uma palavra, e é o texto que nós lemos: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite. Jesus aqui está condenando a atitude daqueles fariseus que prezavam por uma religiosidade baseada em recompensas. Para eles tudo era uma questão de merecer. Se eu estou te dando um banquete, agora você tem a obrigação de me recompensar. Tudo para aqueles homens era uma questão de mérito. Tudo para aqueles homens era uma questão de boas ações para serem retribuídas. Então Jesus traz uma palavra que confronta. E ele diz assim: não chame ninguém para jantar na sua casa com o intuito de que você seja recompensado. Ao contrário, chame os pobres, chame os aleijados, chame os coxos, porque não tendo eles como te recompensar, a sua recompensa será na ressurreição dos justos. Quando um daqueles homens que estava sentado na mesa ouve essa expressão, ressurreição dos justos, logo ele dá um pulo e se manifesta, e ele diz: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. E quantas vezes, já ouvi pessoas lendo e falando a respeito desse texto de forma totalmente isolada, e falando sobre uma verdade que este homem está dizendo, como que se este homem tivesse sido inspirado por Deus para dizer essa verdade: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus, ou em outras traduções, feliz aquele que participar do banquete no reino de Deus. Só que, novamente eu repito, vamos pensar no contexto. Tudo que Jesus diz no capítulo 14 é para contrariar o pensamento enganoso daqueles homens. Quando aquele homem diz essas palavras, feliz aquele que se assentar no banquete do reino de Deus, Jesus olha para ele e diz assim: eu vou te contar uma história, para contrariar o que você está dizendo. E o que isso significa, Lucas? Quando aquele homem fala sobre a bem-aventurança daquele que comer pão no reino de Deus, ele estava falando sobre a recompensa que ele acreditava ter ao chegar no céu. Ele estava falando sobre o lugar cativo que ele acreditava que por conta dos seus méritos e das suas boas obras,
ele teria automaticamente no reino de Deus. Aquele homem vê Jesus falando sobre ajudar os pobres e os aleijados e os coxos, e ele diz assim: como vai ser lindo aquele dia, em que eu estiver assentado no banquete, e comer o pão do reino de Deus. Aquele homem estava com o coração cheio de uma religiosidade fria, de quem acreditava que por conta do que ele fazia, por conta dos seus méritos, por conta das suas boas obras, por conta da sua própria justiça, ele já tinha um lugar cativo no banquete do reino de Deus. Jesus conta uma história para contrariar este pensamento, e a história de Jesus é a seguinte: o banquete do reino de Deus não é para aqueles que se consideram dignos, não é para aqueles que se consideram merecedores, não é para aqueles que acham que têm o direito de ir ao céu. O banquete do reino de Deus é o banquete da graça, é o banquete do dom gratuito de Deus, o banquete da graça. E é essa história que me impacta, porque Jesus vai contar sobre um banquete da salvação. E em primeiro lugar, o que é o banquete da salvação? Versículo 16: Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. O banquete da salvação, meu irmão, não é um funeral, é uma grande festa. O banquete da salvação é uma grande festa. Infelizmente, muitos vivem a sua vida cristã no luto, na tristeza, na desesperança, na desilusão. Mas Jesus não nos chamou para uma vida de luto, Jesus não nos convocou para uma vida de tristeza, Ele preparou uma grande festa. E nós temos muitos motivos para se alegrar. Efésios capítulo 2, verso 1: porque Deus vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e do pensamento, e éramos por natureza filhos da ira, como também todos os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida. O que nós precisamos fazer com essa informação? Se alegrar, festejar. É isso que a Bíblia nos ensina lá em Lucas capítulo 15, 24. Tem um pai que viu o filho virar as costas e ir embora, e quem sabe aquele pai achou que nunca mais veria aquele filho vivo, mas um dia ele vê o filho voltando, e quando ele vê o filho voltando, ele não se preocupa se o filho está sujo, se o filho cheirava mal, se o filho estava magro, estava com fome. Ele sai correndo ao encontro daquele filho, o abraça, e ele diz assim, verso 24: este é o meu filho, estava morto, mas reviveu, estava perdido, mas foi achado, e começaram a festejar, porque essa é a proposta de Deus. Nós estávamos mortos, Ele nos deu vida, nós estávamos perdidos, Ele nos achou, portanto, vamos nos alegrar. Esse banquete que está aqui na frente, não simboliza o luto de quem perdeu a Cristo. Esse banquete que está aqui na frente não simboliza um funeral de um Cristo que morreu, mas é a festa de um Cristo que ressuscitou, de um Cristo que venceu a morte.
Aleluia! O banquete da salvação é uma grande festa. E a proposta de Jesus é aceitar o convite dele para vivermos uma vida feliz. Em segundo lugar, verso 17. Na hora da ceia, o Senhor enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. O banquete da salvação é uma grande festa, não é um funeral. Mas o banquete da salvação já está todo preparado. Deus preparou tudo. Eu não sei se você já recebeu esse convite. Quantas pessoas às vezes falam assim: vem comer na minha casa, mas traz a sobremesa. Vem comer na minha casa, eu vou fazer um churrasco, mas leva a linguiça. Mas essa não é a proposta de Deus. Porque nós não temos nada para oferecer para Deus. Não há nada que Deus já não tenha que a gente possa oferecer. Mas o banquete da salvação não depende de nós. Tudo provém de Deus. É Ele quem planejou a obra da salvação. É Ele quem abre o nosso coração. É Ele quem dá o arrependimento para a vida eterna. É Ele quem nos justifica. É Ele quem nos regenera. É Ele quem nos santifica. É Ele quem nos glorifica. Tudo provém de Deus. E esse é o ponto que Jesus confronta aqueles homens. Homens que acreditavam que por conta do que eles poderiam fazer, tinham um lugar cativo no reino de Deus. Mas o banquete da salvação não é para quem merece. O banquete da salvação é para aquele que aceita o convite da graça. O convite da graça. Mateus 25:34. Vinde, benditos de meu Pai, e herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus não esperou você entrar numa igreja para preparar o banquete. Deus não esperou você vir aqui na frente e entregar a sua vida a Ele para preparar o banquete. O banquete já estava preparado desde a fundação do mundo. E não há nada que nós possamos fazer a não ser aceitar o convite. Porque é isso que está escrito em Apocalipse 22:17. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O banquete da salvação já está pronto, porque o pão da vida já está no banquete. E aquele que tem fome, venha ao banquete da salvação. A água viva já está sendo servida para todo aquele que tem sede. E isso não depende de nossos méritos, porque é o Pai que nos escolheu, é o Filho que nos redimiu, e é o Espírito que nos regenera para uma nova vida. Portanto, o banquete da salvação é uma grande festa, e tudo já está preparado. Mas em terceiro lugar, para o banquete da salvação, todos são convidados. Versículo 21. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor, e então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e becos da cidade, e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. O servo foi convidar aqueles convidados de honra, mas os convidados de honra rejeitaram o convite. Então o convite do Senhor mudou, e Ele disse assim: agora vai e chame todos. É por isso que em João, capítulo 1, verso 11, diz assim, que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. E o que Ele fez? Ele resolveu chamar pobres, quem não tinha nada para dar. Ele resolveu chamar os coxos, estagnados na vida, parados sem direção. Ele resolveu chamar os aleijados, pessoas com deficiências emocionais,
deficiências físicas, que a sociedade não dava nada. Ele resolveu chamar os cegos, pessoas que não conseguem enxergar futuro e esperança. Ele resolveu chamar a todos, porque este é o convite do banquete da salvação. Vinde a mim todos, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Este é o convite de Deus, um convite que Ele estende para todos nós, porque a porta do Evangelho, ela se abriu para todos aqueles que reconhecem que nada têm, que nada pode, que nada são. O Evangelho, o banquete da salvação não é para quem acha que merece, para quem acha que pode, que tem direito de pegar o pão e beber o cálice. O banquete da salvação é para todo aquele que reconhece o quão miserável é, para aquele que reconhece o quão cego é, o quão coxo é, o quão necessitado é, porque não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes, porque Jesus não veio para resgatar justos, mas pecadores. Feche os seus olhos por um instante, e imagina a seguinte cena: você está à beira do caminho, em uma encruzilhada, você está passando fome, você não tem onde dormir, as pessoas que passam por você fingem que você não existe, todo mundo é indiferente à sua dor, todo mundo é indiferente à sua fome, as pessoas que passam, elas cospem no chão em que você dorme, mas até que diante de você para um homem, muito bem vestido, e ele diz ser servo de um homem muito rico, e a pergunta que esse servo faz a vocês é a seguinte: você já tem onde almoçar hoje? Você já tem onde comer hoje? Você pobre, coxo, cego, responde para ele: não tenho. E ele te diz: então venha, porque você é convidado do meu Senhor. Então venha, porque o meu Senhor te chamou. Porque esse é o banquete da salvação. O banquete da salvação é para aqueles que não têm, é para aqueles que não podem, é para aqueles que não são, porque o banquete da salvação é uma festa, preparada por Deus, no qual Ele chamou a todos. E por fim, verso 22, patrão, eu fiz tudo quanto o Senhor mandou, e ainda tem lugar, porque no banquete da salvação, ainda há lugar, ainda tem um lugar na mesa do banquete, ainda tem uma cadeira vazia no banquete da salvação, e a ordem do Senhor é: a casa precisa ficar cheia, mas ainda há lugar. Aquele servo correu pelos becos, pelas vielas, mas ainda tinha lugar. Ainda tem lugar para você, que buscou saciar a sua vida com muitas coisas, com muitos prazeres. Venha a Jesus, porque ainda tem lugar. Você que, como um cego, está parado, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, venha a Jesus, porque ainda há lugar. Quem sabe é você que passou por muitas desilusões, talvez quem te amava te traiu. Venha a Jesus,
porque ainda há lugar para o amor na sua vida. Talvez você chegou aqui com amargura e ressentimento no coração. Ainda há lugar para o perdão na sua vida. Talvez você chegou aqui colecionando fracassos. Fracassou com a família, fracassou nos negócios, fracassou nos relacionamentos, fracassou com os filhos. Venha a Jesus, porque ainda há lugar para a restauração e a transformação na sua vida. Ainda há lugar para Jesus te restaurar. Ainda há lugar para Jesus transformar a sua história. E eu gostaria que vocês ficassem em pé nesse momento. O convite que é feito essa noite não é um convite feito pelo Lucas, não é um convite feito pela Igreja Assembleia de Deus. O convite que é feito essa noite é o convite feito por Jesus, para se assentar no banquete da salvação. No banquete da salvação, Jesus não olha para a sua conta bancária. No banquete da salvação, Jesus não se importa se você entrou aqui com um terno muito caro, ou se você veio de chinelo. No banquete da salvação, pouco importa para Jesus se você veio dirigindo o carro do ano, ou se você veio de carona. Para Jesus pouco importa se você chegou aqui com a vida resolvida, ou com a vida cheia de problemas. Porque o que importa para Jesus é aqueles que aceitam o convite para vir ao banquete. O que importa para Jesus é se você vai aceitar nessa noite o banquete da salvação, que é uma festa que foi preparada por Deus, e Ele te chamou, e ainda tem lugar para você. Mas eu não posso encerrar isso aqui sem dizer as últimas palavras de Jesus nesse verso. Porque digo a vocês, que nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. Eu poderia encerrar dizendo aqui a respeito deste grande convite, mas eu prefiro encerrar trazendo um grande alerta, que no banquete da salvação, quando fechar as portas, você pode não estar do lado de dentro, porque o banquete da salvação fechará as portas para todo aquele que fechar o coração para o convite da graça. E eu prefiro encerrar com esse grande alerta, porque Jesus quer salvar a sua alma, Jesus quer mudar a sua história. E que terrível realidade aqueles que vivem recusando a oferta da graça. Eu preciso deixar esse alerta, porque existem oportunidades que uma vez que elas vão, elas não voltam. O dia para aceitar o convite da graça é hoje. O momento para aceitar o convite da graça é agora. Não perca essa oportunidade. Não perca esse convite. Feche os seus olhos. Jesus querido, o Senhor é tão bom, Pai, que mesmo sendo nós tão miseráveis, mesmo sendo nós tão pequenos, o Senhor decidiu olhar para pobres, cegos, coxos e aleijados como nós, e decidiu voluntariamente nos convidar para o banquete da salvação. Aqueles que aceitam o convite são abençoados com o pão da vida, são abençoados com a água viva. Mas aqueles que rejeitam poderão sofrer as consequências de ver as portas fechadas na eternidade. Eu não estou aqui, Senhor, para fazer um convite humano, eu estou aqui para fazer um convite eterno, o banquete da salvação,
ainda tem lugar, ainda há cadeira esperando aqueles que querem aceitar o convite da graça. E nessa noite, Espírito Santo, abra os corações, mova as correntes, liberte os escravos, que possamos, Senhor Deus, ser visitados pelo Teu Espírito Santo para entendermos que Jesus morreu numa cruz para nos fazer livres, que Ele nos tirou da morte para a vida, que nós estávamos perdidos e fomos achados pela graça. Oh Senhor Jesus, existem corações aqui que estão vivendo uma vida triste, que estão vivendo uma vida sem esperança. Nesta noite o convite da graça é estendido. Venha ao banquete, entregue a sua vida a Cristo e serás livre. Te agradecemos, Pai, por esse momento tão maravilhoso da sua palavra. Amém.